Olá, você que é do astral. Então, tava falando da casa um Aquário, né? A cabeça, o que lidera a era. Se Aquário é a casa um, a casa 2 vai ser Peixes, porque as eras andam para trás, né? E isso é muito legal. Então, se as eras andam para trás, é, a gente vai. A casa 2 vai ser Peixes. Então a gente como que. O que é a casa 2? A casa 2 é o que a gente tem, o que a gente possui, o dinheiro, os valores, principalmente os valores. Então tem uma coisa muito legal da era de Aquário que é a espiritualidade. Peixes é a espiritualidade. Peixes é o último signo, né? Peixes é o amor universal, o amor crístico. A gente fala amor crístico porque não é o cristão, né? Pode ser o amor budístico, é o amor, né? Das religiões que amam, que trazem amor, o entendimento do amor, da espiritualidade, de dizer, olha, você é um ser espiritual no corpo físico, é uma experiência física que você tem aqui, mas você é mais que isso. Então, é ter essa sensação da espiritualidade, a segurança da espiritualidade. É muito importante na era de Aquário respeitar todas as crenças. E cada um ter a sua crença e se sentir seguro nela. Isso é muito importante na era de Aquário. Porque é a casa 2 são os valores, e os valores são espirituais. E aí a segurança se dá nisso. Então, embora Aquário seja muito tecnológico e racional, porque é ar, precisa ter uma segurança espiritual de dizer, olha, a gente tem uma vida espiritual. E essa vida espiritual, essa segurança, não é para ser. Pode ser desde aquela pessoa que realmente é devota e cumpre a sua religião e faz as suas obrigações religiosas, né? Sei lá, guarda o sábado, outro guarda o domingo, outro guarda a segunda-feira, um reza, outro ora, outro medita, tudo isso. Cada um. Legal de Aquário é isso, cada um faz o seu jeito, cada um acredita na sua crença, eh, na sua espiritualidade. E isso que é muito legal é você entender isso junto com a racionalidade. Então, entender assim, às vezes eu vou meditar o budismo, né? Não precisa ser um budismo ou uma yoga, super espiritual. A yoga ou yoga? O budismo ou a budismo? Não, é o yoga, né? O que acontece? Tem o yoga que é uma coisa do corpo, que a gente sabe que faz bem, que é quase um exercício ali físico, mas que é comprovadamente, cientificamente, aquelas práticas vão te fazer bem. A meditação é a mesma coisa, tem a meditação que você medita, se acalma, aquilo ali comprovadamente faz bem. Se colocar aparelhos no cérebro, você vai ver que o cérebro muda a configuração de quem está meditando. E tem aquela coisa espiritual mais além, da pessoa entrar em transe, da pessoa ir longe, da pessoa realmente acreditar e ir longe, mas faz bem. De ter um caminho aqui, se sentir seguro na sua espiritualidade faz bem. Aí se a pessoa é um ateu, por exemplo, se ele está seguro, faz bem, é uma crença dele, né? É a segurança dele. Muitas vezes a gente fala, os ateus são tão bons porque eles fazem bondade sem recompensa, né? Então são as pessoas mais incríveis ainda. A pessoa fala assim, por que você é bom se você é ateu? Você não vai ter castigo? Eu falo, porque é a minha natureza. E ele se sente seguro, dizendo, olha, eu vou viver minha vida da melhor forma possível, quando acabar, acabou. Isso gera segurança. E peixes na 2 na era. E aí quando a pessoa é pisciana, ela tem que trazer essas energias, né? Porque aí o peixe é conectado. O peixe ele tá nesse mundo e nos outros mundos. O peixe é espiritual. O peixe sente vibrações que ninguém sente. Tanto o sol em peixes, ele é muito mágico. A lua em peixes, né? São pessoas mágicas, intuitivas, incríveis. O ascendente peixe, pessoas que estão canalizando vibrações, energias que a gente não vê. Então, o posicionamento dessas pessoas
se sentirem seguros dentro dessas, né? Não falar assim, isso aqui é loucura. Não é loucura, é espiritualidade. Às vezes é muito fácil taxar o que é loucura que a gente não compreende. E se a gente não compreende taxa de loucura, a gente está prejudicando aquelas pessoas que estão precisando de uma orientação espiritual, que estão precisando de se canalizar, que estão precisando se conectar com algo além que a gente não vê. Quem é muito racional não vai ver nunca. E a gente acaba estando numa era muito racional. Então essas pessoas muitas vezes fica difícil para elas, porque elas não têm um apoio. Nem tudo, a ciência não explica tudo, a ciência não acaba com o mistério. Cada vez mais a gente está mais científico, mais cientificista, mas existem coisas que o universo não tem explicação, existem coisas que não são dessa dimensão. Então, quando trabalhar aqui, a segurança dessas pessoas espirituais e entender essas pessoas entenderem que elas não são, né, não tão loucas ou sei lá, desregradas, que elas precisam realmente trabalhar coisas dentro delas, suas intuições, suas espiritualidades, suas magias. Mas pela configuração, para a humanidade é muito importante sustentar as pessoas que têm crenças e assegurar que elas possam desenvolvê-las. E assegurar a espiritualidade em todos os níveis. Então, todo tipo de espiritualidade, né? E Aquário é muito interessante, que Aquário é uma espiritualidade que funciona, que tem um norte ali. E que uma coisa interessante da era, que é uma era de revelação, de abertura, tem muita coisa espiritual que a gente está retomando, que existia no passado, numerologia, uma coisa tão antiga, e hoje em dia a numerologia faz todo sentido, os arquétipos fazem todo sentido, né? Que foi as ideias de Platão retomado por Jung, no sentido de imagens primordiais que fazem muito bem. A astrologia, que a astrologia sempre existiu, a astrologia ela tem uma existência em todas as sociedades antigas, idades médias, chinesa, maia, para todo lado tem astrologia. E a gente acaba trabalhando a astrologia para um lado mais racional, mas a astrologia também tem um viés de autoconhecimento, de uma espiritualidade, principalmente quando a gente trabalha com esses signos de água. E aí esse leque se abriu. Então, é muito importante na era de Aquários usar essas terapias, que são terapias complementares, junto com a segurança de um crescimento da alma. E a segurança de que a alma existe, de que existe dimensões além, de que existe outras coisas que não é só a tecnologia que vai resolver ou o mundo material, mas sim coisas que a gente precisa trabalhar. Essas coisas que são difíceis de explicar, inclusive, mas como o peixe está na 2, e que pessoas que têm conexões com peixes, Sol, ascendente, planeta, Lua, precisa se sentir seguro dentro das suas intuições, das suas visões, da sua espiritualidade como um todo. Então essa casa 2 pisciana, ela precisa muito, muito de segurança, estabilidade, e a gente abraçar os valores espirituais. Assim, quanto mais a gente tiver valores espirituais, valores de bondade, de perdão, de auto-perdão, de aceitação, mais legal para a era.